Capítulo 4. A queda do homem. Falar sobre a queda do homem é falar do evento mais triste da nossa história, pois todas as tragédias têm sua origem aqui. Todo aspecto de morte tem sua origem nesse ponto. Nenhuma ação humana contrária ao caráter de Deus existe sem as raízes do pecado. Foi nesse momento que todas as desventuras começaram. Se fosse possível, não duvido que Adão teria procurado uma máquina do tempo para entrar nela, voltar alguns minutos e desfazer o que havia feito. Quando Adão pecou, ele perdeu a imagem de Deus e a vida que ele tinha dado. Aquela imagem da qual tanto falamos no capítulo anterior, a presença, o ambiente, o homem foi separado de todas essas coisas e da plena comunhão com o Pai. O pecado de Adão afetou toda a humanidade, pois ele era a primeira matriz de onde viriam todos os outros. Ao pecar, Adão deformou o molde que Deus havia criado. A partir de então, ele reproduziria sua natureza caída e não mais a imagem de Deus. As consequências daquele ato alcançariam gerações depois dele, como as ondas de uma pequena pedrinha lançada em um lago. Nesse capítulo, vamos explorar como o pecado de Adão impactou a humanidade e entender a profundidade da nossa necessidade de um Salvador e da obra redentora de Deus que visa restaurar tudo o que foi perdido. Subtópico: o que aconteceu? Em Gênesis 1 e 2, vemos o sonho de Deus se realizando. A criação perfeita de Deus é apresentada a cada versículo, enchendo os 2 primeiros capítulos de vida, propósito e beleza. Árvores, flores, frutos, animais, o universo, o homem e sua mulher. A cada etapa vemos a aprovação de Deus confirmando que tudo era bom. Porém, no capítulo 4, encontramos ciúme e assassinato. Nos capítulos seguintes, a raça humana vai de mal a pior. O que aconteceu? Gênesis 3 aconteceu. E esse capítulo da história transformou o curso da história da humanidade. Adão e Eva desobedecem a Deus, trazendo o pecado ao mundo. Esse único ato de desobediência muda tudo, quebrando a harmonia e a perfeição que Deus havia criado. Vamos ver como isso aconteceu. Subtópico: as 2 árvores. Deus havia criado um ambiente perfeito para o homem, o Jardim do Éden. Ali, como vimos no capítulo 1, havia todo tipo de árvores frutíferas. De acordo com Gênesis 2, 9 a 17, Deus permitiu que Adão e Eva comessem de qualquer árvore, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Tenho certeza de que ao ler esse versículo você se perguntou o que eu já me perguntei também. Por que colocar essa árvore no jardim se não podiam comer dela? Se não era permitido, não era mais fácil ter simplesmente deixado essa árvore de fora? Em primeiro lugar, precisamos lembrar do primeiro propósito da criação do homem: ter comunhão com Deus. Ora, para que a comunhão com alguém seja genuína, ela precisa ser um ato de escolha. Por ter nos criado para o relacionamento, a primeira condição que ele estabeleceu foi nosso poder de escolha. Deus queria que o homem escolhesse amá-lo, andar com ele e valorizar o que ele valoriza. Que o homem escolhesse estabelecer esse relacionamento de intimidade com ele da mesma maneira que ele escolheu ter esse relacionamento conosco. Criar um ser sem liberdade de escolha seria equivalente a ter um escravo. Deus queria um amigo. Deus criou um ambiente perfeito, moralmente, fisicamente e espiritualmente. Ele deu ao homem todas as condições para viver conforme a sua vontade. Na verdade, ao chamar a atenção de Adão e Eva para a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus estava permitindo ao homem escolher entre obedecer e desobedecer. O que ele escolheria?
quanto à árvore da vida. Talvez em algum momento ela fosse liberada para Adão. A Bíblia não diz claramente, mas sugere que Deus tinha planos específicos, os quais veremos mais adiante. O fato é que, após o pecado, Deus proibiu o acesso à árvore da vida, pois o homem agora tinha a natureza de morte. E se ele acessasse a árvore da vida naquele estado, a morte seria sua condição eterna. Deus não poderia permitir isso, porque o homem não foi criado para experimentar morte eterna, mas ao contrário, para viver eternamente com o seu Criador. Esse era o coração de Deus no início de tudo, e esse continua sendo o seu coração para toda a eternidade. Ter o homem com ele e para ele. Subtópico: a queda. Ao falar sobre a queda do homem, não quero de maneira nenhuma exaltar a obra de Satanás ou indicar de algum modo que ele exerce qualquer direito ou poder sobre nós. Precisamos entender que quando apontamos para o inimigo das nossas almas, estamos falando de um inimigo falido, que já está derrotado. Sua autoridade já foi completamente anulada. Você precisa entender que Jesus não está tentando vencer o diabo. Ele não está em guerra contra o seu inimigo, pois já triunfou sobre ele há mais de 2000 anos. Entregou essa vitória a nós. O despiu de todo o seu poder e autoridade e o colocou debaixo dos nossos pés. Tudo o que enfrentamos hoje é a partir de um lugar de vitória. Nós já somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que o maligno não nos toca. Ele não tem mais essa autoridade. Você entende isso? No entanto, a mesma Bíblia também nos diz que não podemos ser ingênuos. O sábio Salomão diz: deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento, em Provérbios 9:6. A ingenuidade deixa você desprotegido, paralisado e distraído. A Bíblia diz que o diabo é astuto e tem suas armas continuamente apontadas para nós. A nossa vigilância está em discernirmos suas armas, a maneira como ele opera, a fim de não cairmos na mesma cilada que Adão e Eva caíram. Porque, na verdade, a única maneira pela qual o nosso inimigo pode nos atingir é se dermos a ele permissão para isso. Então, ao falar da queda, o que eu realmente quero fazer é desmascarar o inimigo e suas táticas, as mesmas que ele continua usando até os dias de hoje. Assim, de posse desse conhecimento, você pode andar em discernimento e na posição de vitória que Jesus já conquistou para você. Vemos o relato da queda no capítulo 3 do livro de Gênesis. A serpente começa fazendo uma pergunta maliciosa a Eva, sugerindo algo que Deus não disse. Preste atenção, porque isso ajudará você a desmascarar a voz de Satanás na sua vida, e ele não terá poder sobre sua história. Quando reconhecemos as mentiras e distorções que Satanás tenta nos impor, podemos rejeitá-las e nos manter firmes na verdade de Deus. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. A queda do homem começou com uma sugestão maliciosa de Satanás na mente de Eva, dizendo exatamente o contrário do que Deus havia dito. Ele questionou e distorceu a verdade de Deus, plantando dúvidas e desobediência. No versículo 4, novamente, a serpente fala o contrário do que Deus disse. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Você vê a importância de conhecer a palavra? Satanás não tem poder para tocar na sua vida. Este poder foi aniquilado na cruz do Calvário. Você é salvo, redimido, filho de Deus. E Satanás não tem autoridade sobre você. Ele sabe disso, mas às vezes nós não sabemos. Quando não conhecemos a palavra, Satanás lança sugestões em nossa mente. Se não sabemos distinguir o que Deus fala do que Satanás diz, podemos cair na cilada dele, como Eva caiu. Agora veja o que acontece no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente induziu Eva a querer ser como Deus. E esse é o problema de não conhecermos a nossa identidade. Até os dias de hoje. Quando não sabemos quem somos, é fácil sermos enganados. Veja o quanto Eva foi enganada. Na verdade, Eva e Adão já eram como Deus. Eles tinham a natureza dele porque foram criados à sua imagem e semelhança.
Quando não sabe quem é, você começa a aceitar e assumir identidade que vozes externas lhe dão. Por isso, volto a repetir, você não pode se esquecer da sua origem, de onde você veio, de se encontrar na verdade que seu Criador já declarou sobre você. Você precisa saber quem é. Quando o inimigo não consegue mudar o que você pensa a respeito de Deus, ele tenta fazer você mudar de ideia a respeito de quem você é. Aquilo que vivemos não está baseado apenas no conhecimento que temos de Deus, mas na revelação de quem nós somos. E uma vez que a sua identidade é deturpada, sua origem começa a ser esquecida. Aquilo que vivemos não está baseado apenas no conhecimento que temos de Deus, mas na revelação de quem nós somos. Satanás encontrou espaço na mente de Eva, com verdades distorcidas. Meias verdades são mentiras. A verdade de Deus é absoluta. Ainda hoje, Satanás tenta nos desviar da mesma forma que fez no jardim, com sugestões distorcidas em nossa mente. Essas sugestões nos fazem desviar do propósito, ter palavras de dúvida nos nossos lábios e ações que não estão de acordo com a palavra de Deus. Assim como aconteceu com Eva, se dermos ouvidos aos enganos de Satanás por tempo suficiente e abrigarmos as suas meias verdades em nossos pensamentos, elas acabarão descendo para o nosso coração e ditando as nossas ações. Se perceber esses pensamentos em sua mente, corra para a palavra. Ela não deixará que você seja enganado. Subtópico: 4 passos para a queda. Ao analisarmos a ação da serpente no jardim, veremos claramente os 4 passos da queda do homem em Gênesis 3:6, aos quais nós também devemos estar atentos hoje. Primeiro, ver. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Segundo, desejar. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Terceiro, tomar. Tomou do seu fruto. Quarto, comer. E o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. A mulher viu que a árvore era boa para comer. O primeiro passo para a queda de Eva foi olhar. No versículo 6, vemos que ela viu a árvore e a desejou. Ela fixou seus olhos no foco errado, o suficiente para mudar completamente a sua rota. Isso nos mostra que conhecer nosso destino não é o suficiente. Muitas pessoas sabem onde precisam chegar, mas estão com o foco no lugar errado. O alvo do seu foco determina aonde você vai chegar e o que você vai viver. Eva olhou bastante para gerar desejo por aquilo que causaria destruição. Ainda assim, vemos nessa progressão que, mesmo diante da tentação, ela poderia ter parado e decidido mudar de direção. A palavra de Deus diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então é possível achar o ponto de mudar o foco. O problema é que às vezes queremos testar limites. A palavra de Deus não fala que devemos resistir ao pecado, mas sim ao diabo. Do pecado, nós temos é que fugir, correr, mudar a direção. Fugir da aparência do mal, 1 Tessalonicenses 5:22. A linha entre a aparência do mal e experimentar o mal é muito tênue. Eva agiu conforme o que viu e desejou. O terceiro passo foi tomar o fruto e o quarto, comê-lo. Ela também deu ao marido que o comeu. Essa progressão de passos para a queda nos mostra que o pecado começa de forma sutil. Se nos arrependermos da tentação, não precisaremos nos arrepender do pecado. Se confessarmos as nossas fraquezas, não precisaremos confessar os nossos fracassos. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que até no pecado temos uma escolha. Podemos parar enquanto é tempo, por isso o nosso espírito precisa estar em sintonia com Deus para perceber quando algo não está certo e parar imediatamente. Certa vez, um aluno do Carisma me perguntou: pastora, se o jardim era perfeito e a presença de Deus estava lá, como Satanás entrou ali? Que caminho ele encontrou para fazer esse estrago?
Eu respondi a ele a mesma coisa que digo a você hoje, como um alerta. A Bíblia diz que nosso inimigo está sempre ao derredor, procurando uma oportunidade, e ele encontrou essa oportunidade quando aquilo que ele dizia conseguiu invadir o interior de Eva e Adão. A tentação começou quando Eva deu ouvidos às mentiras ou meia-verdade que Satanás sussurrava em seus ouvidos. A partir desse momento, ela olhou, desejou, tomou e agiu para pecar. O pastor Márcio Valadão costuma dizer que não são as grandes rochas que se colocam na nossa frente que nos fazem cair, mas sim as pequenas pedrinhas. Cuidado para não abrir mão de pequenas coisas que fazem parte da sua história. Pequenas exceções podem custar sua vida, sua família, seu caráter, seus negócios e, por fim, o seu destino. Quando alguém se torna familiar demais, corremos o risco de começar a abrir mão daquilo que deveríamos proteger. Certamente, aquela não foi a primeira vez que Eva viu a serpente e ela lhe disse algo. Ela estava sempre por perto, fazendo barulho perto de Eva. Naquele dia, porém, Eva resolveu dar atenção ao que a serpente dizia, porque talvez aquele animal tivesse se tornado familiar para ela. Eva acabou se acostumando com o barulho da serpente e um dia deu ouvidos àquela conversinha. O que estava fora então começou a fazer sentido por dentro. Não se esqueça disso, Satanás não vai se cansar de fazer barulho em sua vida. A Bíblia diz que ele está ao derredor, rugindo como um leão, tentando chamar sua atenção. É uma questão de qual você vai escolher ouvir. Nossa vitória está em sintonizar os nossos ouvidos e mente com o que Deus está falando. Assim como a conversa com Satanás gerou uma realidade de destruição para Adão e Eva, o poder de Deus gera uma realidade de vida e vitória, quando nós nos mostramos disponíveis para viver o que ele diz. Subtópico: consequências da queda do homem. Vejamos então o que acontece quando Adão e Eva decidem abrir mão daquilo que Deus já havia determinado para eles. Primeiro, medo. Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Gênesis 3:10. A primeira consequência da queda do homem foi o medo. O primeiro sinal de que algo deu errado foi o medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João 4, do 18 ao 19. E que Deus nos deu um espírito de ousadia e poder, não de medo. 2 Timóteo 1:7. Isso significa que naquele momento Adão experimentou pela primeira vez o que é estar distante de Deus. Deus é amor, é quem ele é, faz parte do seu atributo divino. Então, na presença de Deus não há medo. Na verdade, ele lança fora todo medo. Quando o medo entrou, foi um sinal claro da separação entre Adão e Deus, mostrando a ruptura causada pelo pecado. Às vezes, somos como Adão, começamos no primeiro amor, em um relacionamento íntimo com Deus, mas ao longo da caminhada começamos a ouvir coisas, a experimentar situações e a julgar o caráter de Deus segundo as nossas experiências. Pode até chegar a um ponto em que você nem saiba mais quem Deus é e comece a entrar em lugar de medo. No entanto, não existe nada no caráter de Deus que gere medo em nós. Se o medo é real em alguma área da sua vida, significa que alguma coisa mudou a sua perspectiva a respeito de Deus. Ele não é mais o centro e você precisa ter revelação de Deus sobre essa área. Segundo, fuga. Por isso me escondi, Gênesis 3:10. Naquele momento, Adão percebe que algo mudou dentro dele e quer fugir de Deus. A segunda consequência da queda é a fuga. É interessante ver como Adão sai do lugar de intimidade com seu Criador e entra em um relacionamento totalmente diferente. Adão conhecia Deus, conhecia seu caráter, tinha sua natureza. Imagine a ligação espiritual que Adão tinha com Deus. Mas o pecado faz Adão enxergar Deus não mais como um amigo íntimo, mas como alguém a quem temer. Quando Adão pecou, comendo do fruto, algo mudou dentro dele. Por fora, tudo parecia igual. Ele ainda estava no jardim, no seu ambiente, mas por dentro, ele percebeu a mudança e quis fugir de Deus. Algo também mudou para Deus. Naquele dia, Deus veio ao encontro de Adão, como sempre fazia,
mas não o encontrou no mesmo lugar. Então ele fez a pergunta: cadê você, Adão? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Deus sabia onde Adão estava fisicamente, mas sentia a desconexão espiritual entre eles. Na verdade, Deus estava perguntando: cadê você, Adão, que eu não te percebo mais em mim? Ao ouvir essa história, você precisa perceber algo. Deus sabia o que havia acontecido, mas não deixou de ir ao jardim na hora do encontro para estar com Adão. Isso mostra que o pecado não muda o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco, mas muda o relacionamento que nós podemos ter com Ele. Deus nunca desiste de nos buscar. Mesmo no nosso maior caos ou no nosso momento de maior escuridão, Ele está disponível para nós. Deus continuou buscando por Adão. Deus continua buscando por nós. O Salmo 139, do 8 ao 10 diz: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Você pode estar no lugar mais escuro da sua vida, mais bagunçado, mais sujo. Deus continua sendo a maior constância da sua vida. E Ele sempre se colocará disponível a você. Ele diz: você me buscará e me encontrará. Jeremias 29, 13. Deus não está fugindo de nós, nem se escondendo. Ele vem ao nosso encontro para que possamos encontrá-lo e sermos encontrados por Ele. Deus não brinca de pique-esconde conosco. O coração de Deus sempre busca pelo homem para encontrá-lo, mesmo que ele esteja no mais profundo abismo. Note que não foi Deus que se afastou de Adão. A verdade é que Deus não impõe castigo sobre o nosso pecado. É o pecado que impõe consequências sobre nós. O pecado não muda quem Deus é, mas muda quem nós somos. Terceiro, maldição. Esta é a terceira consequência da queda. A natureza do pecado afetou não somente o homem, mas toda a criação. A queda do homem não afetou apenas Adão e Eva. A Bíblia diz que quando Adão pecou, uma maldição varreu toda a natureza. Toda a criação foi amaldiçoada por causa da escolha de um homem. A criação que foi feita para servir a Adão começou a gerar mecanismos de defesa contra ele. A maldição varreu toda a terra, mostrando o tamanho da autoridade que o homem tinha. Nem mesmo quando Satanás caiu do céu houve tal impacto. Adão entregou tudo nas mãos de Satanás e daí vieram maldições sobre a serpente, a mulher, o homem e a terra. Sobre a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sobre a mulher, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3,16. E sobre o homem, e Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de uma mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, 17 a 19. E sobre a terra: maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Quarto, conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, as consequências do pecado não pararam na maldição. Houve mais desdobramento da queda, entre eles o conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 3:22, Deus diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, para que ele não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O problema não era o fruto em si, mas a desobediência. Quando Adão pecou, os seus olhos se abriram para o mal. Deus nos diz o que não é para tocarmos por um motivo para nos proteger. Nem tudo é para nós.
Nem tudo precisa ser experimentado. Não precisamos experimentar o mal para decidirmos que é mal. Você não precisa experimentar um câncer no seu corpo para entender que câncer não faz bem para você. Confie que Deus tem o melhor para você e respeite seus limites. Se Ele o privar de algo, é porque o melhor já está reservado para você. Quinto, expulsão do Jardim do Éden. Gênesis 3:23 diz: O Senhor Deus, pois o lançou fora do Jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. A expulsão de Adão e Eva do jardim não foi um ato de punição, mas de proteção e compaixão. Quando o pecado entrou, a escuridão tomou o lugar da luz. Deus, sendo pura luz, não pode coexistir com trevas. Onde há luz, não há trevas e vice-versa. Se Adão permanecesse na presença de Deus, ele seria consumido pela santidade divina. Portanto, Deus precisou afastá-lo para preservá-lo e assim abrir um caminho para a sua redenção. Deus não tirou Adão do jardim como castigo, mas como um ato de amor, preparando o caminho para a restauração futura. Sexto, incompatibilidade com a vontade de Deus. Outra consequência da queda do homem é a incompatibilidade com a vontade de Deus. Adão, por si só, perdeu a habilidade de escolher a vontade de Deus. Veja o que Romanos 8, do 7 ao 8 diz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus nem pode. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O pecado nos separa de Deus e nos torna incapazes de viver conforme a sua vontade. O pecado é como um aspirador. Pense no pecado como um aspirador. Quando forçamos nossa vontade além dos limites das leis de Deus, é como puxar um aspirador além do comprimento do cabo. Ainda temos a máquina, que é o nosso corpo, mas ela está desconectada da energia que a faz funcionar conforme o propósito do Criador. Fomos criados para carregar a imagem da autoridade de Deus sobre a criação. Sétimo, morte espiritual. Deus disse a Adão: Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Ele morreu? Sim, Adão morreu. Seu espírito morreu porque somos espírito. Nós geralmente lidamos com a morte física, mas não era disso que Deus estava falando. O homem não cessa de existir, pois ele é espírito. Quando você experimenta a morte física, o seu corpo morre, mas o espírito não desaparece. Paulo fala bastante sobre a diferença entre as naturezas de vida e de morte em suas cartas. Morte não significa deixar de existir, é uma natureza, assim como vida também é uma natureza. Quando dizemos que Adão morreu, significa que seu espírito assumiu uma nova natureza, a natureza da morte, e foi essa natureza que passou para as gerações seguintes. Assim como a natureza de Deus entrou no homem, quando Deus soprou a natureza de morte, entrou pelo pecado, instantaneamente. E a partir daí, Adão não era mais a imagem de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, não foi apenas um ato de desobediência de Adão ou de Eva. A natureza do pecado entrou no homem, substituindo a natureza de Deus. Adão não apenas cometeu um pecado, ele se transformou internamente. O pecado causou a morte espiritual de Adão e mudou o rumo de toda a humanidade. O problema do homem deixou de ser apenas o que ele fez e passou a ser o que ele se tornou, um pecador por natureza. A Bíblia nos mostra 3 tipos de morte. A morte espiritual, do grego thanatos, significa separação de Deus. É a natureza do pecado. Morte espiritual não é a inexistência do espírito humano, mas a existência dele sem comunhão com Deus. Romanos 5,12 diz que por causa do pecado de um homem a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. Esse é o estado de todo aquele que não nasceu de novo. É a morte física, que é a separação do espírito do corpo. A morte física passou a acontecer por causa da morte espiritual. Essa não era a intenção de Deus para nós. O homem só passou a morrer fisicamente porque o pecado afetou o corpo físico de Adão, em todas as áreas. Pense nisso. Se você pensar em uma pessoa muito inteligente na história da humanidade, quem vem à sua cabeça? Einstein, certo?
ele é considerado um gênio. Mas você sabia que ele usava apenas cerca de 10% da capacidade cerebral dele? Agora imagine Adão, que usava 100% de sua capacidade mental. Adão deu nome a todos os animais, sem repetir nenhum. Deus deu a ele domínio total, porém o pecado reduziu Adão a nada, afetando a sua mente e corpo, assim como o nosso. Se tivéssemos 100% da nossa capacidade como Adão, antes do pecado, o que poderíamos alcançar? E a morte eterna. Quando o homem que está espiritualmente morto, morre fisicamente, ele enfrenta a morte eterna, que é ser lançado no inferno, ou seja, separação eterna de Deus. E nesse ponto, não há nada mais que possa ser feito. A partir daqui, não há mais nada, não há mais chance de salvação. A única maneira de não experimentar morte eterna é aceitar a Cristo como Salvador, é experimentar o novo nascimento agora. Precisamos entender a seriedade disso, porque a chance de alguém sair da morte para a vida é agora, durante o seu tempo aqui na Terra. Subtópico: o cristianismo é a nova criação. Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Por causa de um pecado, a morte entrou no mundo e passou a todos. Precisamos estar conscientes de que somos espírito. A realidade espiritual é maior que a física. Esta foi criada a partir daquela que é e é muito mais real. Como seres espirituais, precisamos viver essa realidade. Efésios 2, do 1 ao 3, nos fala sobre a transição de morte espiritual para a vida em Cristo. Antes éramos filhos da desobediência com uma natureza de morte. Efésios 2, do 11 ao 12, descreve o homem morto como sem Cristo, separado das alianças e bênçãos, estranhos e alienados. Efésios 4, do 17 ao 18, fala da morte espiritual como separação de Deus. E separação de Deus é união com o diabo, nada menos do que isso. É fundamental compreendermos a relação entre espírito de vida e de morte, para entendermos nossa nova natureza. Quando Adão pecou, ele foi instantaneamente separado de Deus, trazendo consequências eternas para a humanidade. Adão não percebeu a mudança imediata do lado de fora. O seu corpo físico parecia o mesmo. Ele tentou se esconder, mas isso não resolveu a situação. Tentou se cobrir com folhas, mas isso também não resolveu sua condição. Porque não há nada que o homem possa fazer do lado de fora que possa mudar a sua condição do lado de dentro. O problema do homem não está naquilo que ele faz, mas naquilo que ele é. Uma pessoa espiritualmente morta, seja boa ou má, vai para o inferno porque compartilha da natureza do diabo. Portanto, aquilo que você faz do lado de fora não pode mudar o que aconteceu na sua natureza, do lado de dentro. A mais séria consequência de Adão ter abandonado os princípios de vida estabelecidos por Deus no jardim foi a perda da natureza divina e, portanto, a separação de Deus. Essa morte espiritual é a raiz de todo o mal que enfrentamos, tanto individualmente quanto como sociedade. Subtópico: é por causa dele. Uma escolha de Adão o tirou do seu lugar de origem e ali começou a história. A nossa história de aprender a viver longe da atmosfera onde fomos criados para existir, do nosso lugar de origem. A verdade é que o homem não pode viver seu potencial e propósito completos, planejados por Deus, até que o amor e a intimidade que ele tinha com Deus no jardim sejam restaurados. Da mesma forma que a vida na presença de Deus é o ambiente ideal para o homem, a presença de Deus é sua maior necessidade. O homem não pode realmente viver até que esse relacionamento seja restaurado. Sem a presença de Deus, o jardim se tornou um lugar de vergonha, pecado, medo e escuridão. Não é o lugar onde você está, mas a voz que você escolhe ouvir. E isso começou a desconfigurar tudo que a presença proporcionava. Agora, o homem começa a fazer o contrário, a buscar identidade, vida, provisão, propósito, não mais no seu interior, mas de fora para dentro, a partir daquilo que ele pode fazer e não do lugar que Deus já tinha feito. Ao pecar,
Adão abriu mão da presença de Deus e assumiu uma nova natureza, sendo tirado do ambiente para o qual foi criado. Enquanto o homem não retornar a esse ambiente, ele não encontrará vida. Não importa o que faça, precisamos de Jesus, pois só Ele pode transformar o nosso interior. O problema do homem não está no que ele faz, mas no que ele é. O homem perdeu totalmente a habilidade de permanecer na presença de Deus. Então Deus começou uma jornada para trazê-lo de volta à sua presença, ao lugar de origem. Deus escolheu pagar o preço para nos ter perto dele novamente. Jesus se tornou o que éramos para que pudéssemos ser o que ele é. Jesus vem e, mais uma vez, o céu toca a terra e por causa disso, toda essa história fica no passado. Pois uma nova história começa a ser escrita através do maior evento que a humanidade já testemunhou, a obra da redenção.